Ouve a voz do bom pastor. Amanhã gloriosa está raiando, breve o Rei virá. E seu povo então para o lar eterno ele levará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Deus abençoe, querido ouvinte, nesse momento, quando uma vez mais estamos diante da Palavra de Deus, um momento maravilhoso que Deus concede para estarmos meditando mais uma vez na Palavra de Deus, vendo qual a maneira que agrada a Deus, querendo a cada dia vivermos vidas agradáveis aos olhos dele, vivendo uma vida de acordo com a palavra, de acordo com as Escrituras, e assim nos preparando para a sua vinda de acordo com a sua maneira. Nós temos o nosso próprio gosto, eu acho, eu penso, eu discordo, eu não concordo, mas nós queremos colocar tudo isso, deixar para trás, morrer para essas coisas e dizer: Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua palavra. Eu quero ser um contigo, um com a palavra. Então me dê força e graça, Senhor, para viver a tua palavra. Creio que esse é o desejo de cada um de nós. E nessa oportunidade, amado ouvinte, nós vamos falar sobre um tema, daríamos um título: A Rainha na Presença do Rei. A rainha na presença do rei. A nossa leitura será no livro de Esther, capítulo 1, a partir do verso 10. Livro de Esther, capítulo 1, verso 10. Mas antes da leitura, nós vamos ouvir um hino. Passar uma noiva vestida de branco, um sorriso tão puro. Deixem passar, apressada subindo o caminho, fugindo do mundo. Tão branca, tão pura, já está preparada e ansiosa espera. Assim é ela, assim é ela. Tão branca, tão pura, já está preparada e ansiosa espera. Assim é ela, assim é ela. Deixem passar. Eis o noivo que a espera, sorrindo com um olhar tão meigo. Deixem passar. Já há muito tempo ela aguarda esse dia, a hora chegou. Tão branca, tão pura, já está preparada e ansiosa espera. Assim é ela,
assim ela. Eis o Cordeiro de Deus esperando por ti, sentado num trono celeste de glória sem fim. Não há esperança no mundo, ela quer subir. Não a detenha na terra, depressa precisa passar. No céu se faz grande festa, o Cordeiro Celeste subiu preparar. Por isso em todo o universo há uma voz que clama, deixem ela passar. Tão branca, tão pura, já está preparada e ansiosa espera, assim ela, assim ela. Tão branca, tão pura, já está preparada e ansiosa espera, assim ela, assim ela. Deixem passar. Ester, capítulo 1, verso 10. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistã, Arbonã, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Então, amado ouvinte, nós vamos falar sobre esse tema, a rainha na presença do rei. E nós vemos aqui que o rei Assuero, ele deu uma festa. E nessa festa ali havia pessoas importantes. Ali havia 127 províncias, pessoas importantes de 127 províncias, da Índia até a Etiópia. O rei mostrou aos príncipes as belezas ali do seu reino, e aquela festa durou 180 dias. No 7º dia mandou, ali deu uma ordem para aqueles que serviam na presença do rei. Nós vemos ali que eles eram chamados de camareiros, que trabalhavam na presença do rei. O rei enviou um recado através deles que a rainha entrasse em sua presença com a coroa real, para que ele pudesse a apresentar e mostrar
para aquele povo, aos convidados, a beleza da rainha. Havia ali 7 eunucos, esses camareiros, eles serviam na presença do rei, eram 7 eunucos. E nós sabemos, amado ouvinte, que nós também tivemos 7 eras da igreja, nessas 7 eras, 7 mensageiros. 7 mensageiros nas 7 eras da igreja. E isso nós já vamos formando aqui um paralelo. Mas a rainha Vasti, ela recusou entrar na presença do rei. E, amado ouvinte, ela recusou vir conforme a palavra do rei. E nós sabemos que nesse tempo, o tempo da graça agora, no Novo Testamento, Deus dividiu esse tempo também em 7 eras, 7 tempos, e tivemos um mensageiro para cada era. E aqui já fizemos um paralelo aos dias ali do rei Assuero, a rainha Vasti e Esther, que havia ali 7 eunucos, 7 camareiros que serviam na presença do rei. E agora, nesse tempo, nas 7 eras da igreja, 7 mensageiros também, trazendo uma palavra para aquela que será a rainha. Um dia, esse povo, o povo do Senhor Jesus Cristo, a noiva do Senhor Jesus Cristo, que aceita a palavra do rei dos reis, não um rei terreno, humano aqui na terra, com dias contados, não. O rei dos reis, aquele reino eterno, onde ela, essa noiva, esse povo que irá no arrebatamento, um dia estará assentada ao seu lado como rainha. Então também há um recado por parte desses mensageiros, um em cada era, e agora estamos já na 7ª era, a 7ª era da igreja, e nós vemos que as eras são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A primeira era, a era de Éfeso, durou do ano 53 ao ano 170. A era de Esmirna, segunda era, do ano 170 ao ano 312. Terceira era, Pérgamo, de 312 a 606. E a quarta era, Tiatira, de 606 ao ano 1520. A quinta era de Sardes, 1520 a 1750. Sexta era, Filadélfia, 1750 a 1906. E essa última era, a era em que estamos vivendo, a era de Laodiceia, teve início por volta de 1906 e ela termina com o arrebatamento, com a vinda do Senhor Jesus Cristo. E então também houve um mensageiro para cada era da igreja. Da primeira era de Éfeso, seu mensageiro Paulo. Segunda era, Esmirna, o mensageiro Irineu. Terceira era, Pérgamo, seu mensageiro Martim. Quarta era, Tiatira, mensageiro Columba. Quinta era, Sardes, o mensageiro Lutero. Filadélfia, a sexta era, o mensageiro Wesley. E agora a 7ª era, Laodiceia, a última, que termina com o arrebatamento. Deus levantou também um profeta mensageiro, chamado William Marion Branham. É o vaso que Deus usou nesse tempo com uma mensagem de restauração. Agora, amado ouvinte, tudo isso para quê? Para apresentar esse povo, como disse Paulo. Tenho sido zeloso por vós, tenho tido um zelo de Deus
para vos apresentar a um noivo, a Cristo. Mas eu temo, olha o que ele diz, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, de alguma maneira também vocês possam ser pulverizados com o ensino contrário à palavra, alguém querendo hibridizar, misturar ideias de homem, tradições de homem, ensinos errados com a palavra de Deus. Mas não acontecerá isso com a verdadeira noiva do Senhor Jesus Cristo, porque, se possível, até o eleito seria enganado, mas não há maneira de enganar o eleito. Porém, quero chamar a vossa atenção para esse título, a rainha na presença do rei. E Vasti se recusou entrar na presença do rei conforme a palavra do rei. E Jesus Cristo disse: aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, não como diz a Assembleia de Deus, a católica, Deus é amor, só o Senhor é Deus, universal, mundial, Igreja da Graça e não sei o que mais, não, adventista, metodista, luterana, não. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, assim como a Bíblia nos diz, quem crer nele da maneira da palavra, rios de água viva fluirão do seu interior. Da maneira dele, servir a ele da maneira dele. Aquele que ama faz de tudo para agradar aquele o qual ama. E se amamos ao Senhor Jesus Cristo e sua palavra, faremos de tudo para viver a sua palavra, nos esforçaremos e faremos de tudo para agradar o amado, o noivo que está vindo buscar essa noiva palavra para levar no arrebatamento. Então veja você, acendeu-se a ira do rei porque ele foi envergonhado. Ela não obedeceu à voz do rei, mas queria ser rainha, porém não estando submissa ao rei. E em cada reinado há um rei. E esse rei, ele tem um reinado. Naquele reinado há normas, há maneiras de andar. E seus súditos andarão por aquelas normas. Jesus, o Rei dos Reis, há um reino esperando por mim e por você, amado ouvinte. Mas também tem normas, tem requisitos que encontramos na palavra de Deus. E Deus espera que os seus, como ele disse em João, creio que no capítulo 8 do livro de João, se permanecerdes no meu ensinamento, na minha palavra, então verdadeiramente serei meus discípulos. Seremos discípulos dele quando acatarmos para nós a sua palavra, nos submetermos a ele e não à nossa própria maneira. Agora então, criou-se um decreto para escolher uma nova rainha. Foram chamadas ali moças virgens, bonitas. Houve um tempo de preparação. E nós estamos em um tempo de preparação também para um dia chegarmos à presença do Rei. E o título da nossa meditação é A Rainha na Presença do Rei. Há um tempo de preparação, houve um tempo de preparação para aquelas moças virgens, bonitas. Cada uma se preparou para se apresentar diante do rei da sua própria maneira, do seu próprio gosto. Eu gosto disso, eu penso, eu acho. Porém ali tinha Memucã, havia ali um mordomo, um eunuco, que ele levava recados para o rei, para elas, e então ele
comprava as roupas, mandava tecer ali as roupas para elas, instruindo, ensinando-as, porque haveria o dia que o rei iria escolher uma para ser a rainha. Por quê? Porque Vasti recusou entrar na presença do rei, conforme a palavra do rei, e ela foi expulsa, foi deposta, foi tirada de cena. E agora o rei iria escolher uma rainha. E então, cada uma se preparando da sua maneira, e Jesus Cristo está voltando para buscar uma noiva, uma esposa. Será a sua rainha ali no palácio real. Agora, amado ouvinte, quantos estão se preparando da sua maneira? A palavra do rei diz dessa maneira, mas muitos dizem, não, isso foi só para um tempo passado. Para hoje não, a coisa é mais moderna. E quantos milhares, vezes milhares, se preparando da sua própria maneira, sua própria interpretação da palavra do rei. Porém, Esther era uma moça do povo judeu, órfã de pai e mãe, criada pelo tio Mordecai, que era um homem temente a Deus. Ela entrou na presença do rei de acordo com o gosto dele, da maneira dele. Por quê? Memucã, aquele mordomo que cuidava das moças, ele deu a elas a liberdade de cada uma agir na hora de se apresentar para o rei, que cada uma fizesse como ela quisesse, embora tivessem sido instruídas por um longo tempo. Houve um tempo de instrução, de preparação, de ensino. Mas agora a liberdade na etapa final, na hora crucial, aquela hora que era a hora, vamos dizer, o ponto máximo daquilo que estava sucedendo, a hora de entrar na presença do rei, para ver se seria a escolhida, se seria aceita por ele. E então foi dada a liberdade de que faça da maneira que você quiser, do teu jeito. A maioria delas, então, menos Esther, a maioria delas deram lugar para extravasar, para pôr para fora aquilo que estava lá dentro. Cada uma da sua maneira foi se vestir da sua maneira, se pintar da sua maneira, agindo, se produzindo da sua maneira. E assim é. Nesse tempo, quantas e quantas religiões se preparando da sua maneira, a seu próprio gosto, a sua própria ideia, sua própria interpretação da palavra de Deus. É do nosso jeito, na nossa está liberada. O gosto dele está em sua palavra. E nesse tempo de preparação, lemos a palavra dele, ele diz que céus e terra passará, mas a sua palavra não. Não é para tirar, não é para acrescentar, ele vem buscar uma noiva, uma rainha de acordo com a sua palavra, que faz a sua perfeita vontade, mas não tem importância, nós vamos da nossa maneira mesmo. Veja, Esther, criada pelo tio Mordecai, ela era temente a Deus. Ela entrou na presença do rei de acordo com o gosto do rei, de acordo com a vontade dele, conforme a palavra dele. E ela foi aceita. Ela foi bem-vinda. Mas havia ali agora, veja bem como são as coisas de Deus. Havia ali um homem chamado Amã. Todos se curvavam a ele, menos Mordecai. Mordecai, o tio de Esther, não. Ele não era um homem temente a Deus e ele não ia dobrar os seus joelhos diante de um homem, prestar continência a um homem. Amã fez uma forca para Mordecai e aconselhou o rei para matar os judeus. Veja bem,
Isso me faz lembrar que quando, lá no princípio, em Gênesis, Abel e Caim foram oferecer um sacrifício a Deus, uma adoração, Caim fez da sua maneira, Abel da maneira de Deus, por revelação. Deus aceitou o sacrifício de Abel e não o de Caim. Caim se levantou e matou o seu irmão. Por quê? Porque Deus aceitou aquilo que parecia ser mais simples, não ter aparência bela, bonita, suntuosa, luxuosa. Era simples, mas era a maneira de Deus. Então Amã faz uma forca para Mordecai e aconselha o rei que mate os judeus. Porém a rainha Ester jejuou e orou com o povo judeu, e entrou na presença do rei, e foi aceita. Ao entrar na presença do rei, sem ser convidada, se não fosse aceita, então, se ele não levantasse o seu cetro, a pena seria gravíssima, seria morte. Mas ela jejuou, orou a Deus. E então ele levantou seu cetro, estendeu o cetro e deixou entrar e falar. E ela pediu para dar um banquete para o rei e o seu homem de confiança, Amã. E então ali agora ela conta tudo o que aconteceu, e veja que aquela forca, ela foi para o próprio Amã. Mordecai, o homem temente a Deus, tio de Ester, não. Deus guardou ele, Deus guardou Ester, porque andaram em conformidade com a palavra de Deus, temente a Deus, obediente a Deus. Amã foi enforcado na própria forca que ele fez. E Mordecai foi honrado pelo rei. Agora, amado ouvinte, veja como são as coisas de Deus. Ele tem uma palavra, ele tem uma maneira. E para entrarmos em sua presença e sermos aceitos por ele, devemos nos achegar com humildade, com reverência, de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade. Assim, essa rainha, na presença do rei, ele estenderá o seu cetro e dirá: és bem-vinda, foi aceita, porque andou de acordo com o meu gosto, a minha palavra. Não tirou, não acrescentou, não interpretou, não hibridizou, não modernizou, mas ficou com a minha palavra. Então foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, amado ouvinte, a você tomar a palavra do Rei e caminhar posicionado na palavra do Rei, o Senhor Jesus Cristo. Amém.